Mateus 18, 19 e 20. E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Amém? Aqui Jesus ensina sobre reconciliação, disciplina na igreja e a autoridade de decisões tomadas conforme a sua vontade. Quando ele fala, onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, não se trata de uma fórmula mágica para qualquer reunião e pedido, mas de um lugar sobre a autoridade e os propósitos de Cristo. É o princípio que ressalta a necessidade de alinhamento com a vontade de Deus, tanto nas orações quanto no exercício de disciplina e reconciliação. Além disso, esse versículo não limita a presença de Jesus a pequenos grupos, pois o Senhor está sempre conosco, individualmente ou em grandes ajuntamentos. Os 2 ou 3 se refere ao testemunho comunitário válido, mas o ponto central é que tudo deve ser feito em obediência ao Pai. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor Deus. Senhor Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entendemos, Senhor, que o Senhor está sempre conosco. E o Senhor falou ali na palavra, onde há 2 ou 3, ali o Senhor está. E hoje o Senhor está aqui novamente, Senhor, conosco, batalhando, lutando, curando, libertando através das orações, juntos, em comunidade, Senhor, orando um pelos outros, Pai amado. Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
as nossas obras mostrem o poder da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha contra o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre o monte. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre o monte. Bom dia, família. Hoje nós vamos cantar bastante sobre o reino do Senhor. Então eu quero te convidar a continuar com a gente nesse mesmo espírito de adoração, declarando que nós vamos bater a porta até que Ele venha. Amém? Haverá um dia que Ele descerá. Haverá um dia que o céu se rasgará. Cantarei, até lá proclamarei suas verdades, suas promessas. Haverá um dia que a terra se abalará. Haverá um dia que o noivo se casará. Até lá cantarei, até lá proclamarei suas verdades, suas promessas. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Como um cordeiro, ele veio, como redentor, ele virá para governar. O cordeiro reinará. Ele veio
cordeiro, ele veio como redentor, ele virá pra governar. O cordeiro reinará. Ele veio como um cordeiro, ele veio como redentor, ele virá pra governar. O cordeiro reinará. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Só existe um rei, um cordeiro, um só Jesus, um só sacrifício, Ele veio, só um batismo, ele veio, só um Deus. Redentor, ele virá pra governar. Ele virá. O cordeiro reinará. Ele veio, Único como cordeiro. ele veio como redentor, ele virá pra governar. O cordeiro reinará.
tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo
eternamente haverá um rei, voltará para governar as nações. Que ruja o leão e que a terra estremeça cante. diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. sobre o trono de justiça, Eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, odeia iniquidade. o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
de Judá. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. O leão da tribo de Judá. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, Irmãos, chegou o momento de orarmos pelas famílias. Quem estiver com seus familiares aí, por favor, se ajuntem, se dê as mãos, se abracem. Não deixe ninguém sozinho. Se alguém estiver sozinho, se aproxime de alguém. Não fique ninguém sozinho nesse momento. Ó Senhor, amado Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nós queremos estar orando aqui pelas famílias, Pai. Que o Senhor possa ferir, Pai, o coração desses familiares com o seu amor, meu Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, que todo levante do inimigo contra as famílias que caia por terra nesse momento, toda arma forjada por Satanás que venha cair por terra, Pai, nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa envolver o sacerdote de cada família, firmar o sacerdote, Pai, nesse momento, dando força, Pai, nos seus lombos, seus joelhos, Pai, fortalecendo, Pai, para que ele possa buscar o pão de cada dia, Pai, na ida e a vinda do seu trabalho, Senhor. Sustenta, Pai, cada casa, Senhor. Sustenta as mulheres ajudadoras, Pai, que muitas mulheres também saem para trabalhar, Pai, para trazer o alimento para casa também, para completar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça cada mulher, Senhor, em nome de Jesus. Fortaleça os filhos, Pai. Converta os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca, Pai, nas famílias, Pai, abençoando as finanças, Pai. Não deixe que falte nada, nada nas mesas desses lares, Pai. Em nome de Jesus, venha fortalecendo, Senhor. Em nome de Jesus, cada familiar, Pai, aqueles que estão se separando, Pai, que o Senhor possa vir a juntar novamente, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tirando todas as amarras do inimigo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Continuando a oração aqui, a minha esposa vai estar orando pelas mulheres, porque hoje é um dia muito importante, é o dia das mulheres. Ela vai continuar a oração aqui. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro, Senhor meu Deus, pelas mulheres, Pai. Senhor, como tua palavra ontem foi falada na reunião de mulheres, o Senhor as vê, Senhor meu Deus, em todos os momentos. O Senhor está com elas em todos os momentos, Senhor. Que elas podem passar o deserto, mas o Senhor está ali com elas, Pai amado, em nome de Jesus.
Pai, abençoa a saúde de cada mulher, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Fortalece o joelho dessas mulheres, Senhor. Derrama da tua sabedoria sobre elas, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Porque elas são a coluna da casa, Senhor. Então sustenta elas, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Em todas as necessidades, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, o físico. Abençoa, Senhor, meu Deus, o psicológico, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que elas tenham certezas, Pai. A esperança, Senhor, que o Senhor está todo o tempo com elas. Elas não estão sozinhas, Senhor. Então abençoa cada mulher dessa igreja, cada mulher, Senhor, meu Deus, do Brasil, do mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida de cada uma delas, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Nós queremos hoje conhecer os nossos visitantes. E se você está aqui hoje nos visitando pela primeira vez, nós queremos te conhecer, saber quem é você. Eu queria chamar aqui, convidar aqui o Jonatas. Ele está aqui? Quem é você? Levanta a mão em nome de Jesus. Vem aqui em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. E também tem o Gabriel. Quem é o Gabriel? Cadê você? Gabriel? Vem cá, Gabriel. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Nós cremos que se você está aqui hoje, porque o Senhor preparou esse dia para que você estivesse aqui. E nós como igreja, irmãos, queremos declarar bem sobre sua vida, nós queremos abençoar você, nós queremos declarar bem sobre sua casa, em nome de Jesus. Gabriel está aí? Ou não? Gabriel? Tá? Amém, amém, fique em paz, tá? Se você não quiser vir aqui também, nós oramos aqui, nós cremos no Deus que vai até aí você. Amém? Vamos orar, irmãos, por esses visitantes que estão nos recebendo hoje aqui. Deus, nós agradecemos, Senhor, pela vida de Jonatas, Senhor, pela vida do Gabriel, Senhor. Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela vida desses homens, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor, Senhor, pela vida deles. Nós queremos declarar, Pai, que eles sejam tocados, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que eles sintam o Teu amor essa manhã, Jesus, que eles sejam encontrados pelo Senhor, Deus, e que o Senhor fale o coração deles, Senhor. Nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles, Senhor. Nós como igreja abençoamos a casa deles, nós abençoamos a família deles, Senhor, que eles sejam encontrados pelo Senhor, Deus. Nós cremos, Senhor, que nada acontece por acaso. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que prepara encontros, o Senhor é um Deus que vai de encontro também, Deus. Então nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por esses irmãos que estão aqui, nos visitando pela primeira vez, Senhor, que eles sejam tocados, Senhor. Ah, Deus, nós cremos, Senhor, em tudo que o Senhor está fazendo na vida deles, Senhor. E nós sabemos que nada é por acaso, Deus, tudo faz parte do seu plano, Senhor. E nós como igrejas abençoamos Ele, declaramos Cristo, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Nós declaramos que a paz que excede todo entendimento, Senhor, que a clareza do Senhor, Deus, venha falar aos corações deles essa manhã, Deus. Nós abençoamos como igreja, Deus, declaramos, Senhor, que o Senhor é bom, Deus. Muito obrigado pela vida desses irmãos, Senhor, que estão aqui hoje nos visitando, Senhor, que eles sejam abraçados e amados, Senhor, em nome de Jesus, aplauda o Senhor é bom, glória a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. A paz, tudo bem com vocês? Nesse mesmo movimento, nesse mesmo carinho, vamos agora falar do quê? Quem sabe? Palavra de oferta. E a palavra de oferta, o que a palavra de oferta diz a nós? Obedecer. Amém? A oferta, ela é baseada na obediência e um ato de confiança e amor que agrada a Deus mais do que os sacrifícios. Obedecer ao Senhor, ao ofertar, alinha nosso coração com a vontade dEle, abrindo portas para bênçãos e provisão, transformando o ato em proteção e fidelidade. Então, o ato de nós, irmãos, ofertar, gera essa obediência.
E essa obediência, ela sai do nosso coração e ela é gerada em nome de Jesus. Como o pastor Fernando sempre fala, né? E eu também compartilho com ele esse desejo no coração dele, de chegar um dia em que a nossa igreja não precisará de chegarmos aqui e falar de palavra de oferta, de falar de dízimo, porque nós já vamos estar obedientes ao Senhor. Mas como isso ainda não aconteceu, que nós possamos gerar essa obediência ao Senhor, de entregar dízimo e oferta. E falando em obediência, a obediência, ela gera esse sacrifício. Deus valoriza a atitude obediente do coração, não apenas no valor material. E é algo que eu sempre falo com as crianças lá em cima, né? Quando eu estou na escala de estar com as crianças, e quando chega a palavra de oferta, eu falo para elas: crianças, a oferta não é só o dinheiro físico, né? Não é só o papel, mas a oferta é de você ofertar um coleguinha seu na escola que não está bem, e você vai orar. Isso é um motivo de oferta que você está fazendo. Você ajudando seu papai, sua mamãe, é um motivo de oferta. Então, isso gera no coração das crianças. E vocês, pais, mães, responsáveis, quando a criança vir entregar a oferta, não deixa que ela venha entregar de qualquer jeito. Faça com que isso gere no coração delas o amor de entregar uma oferta. Não só chegar aqui e colocar e ir embora. Não, fala: olha, filho, você está gerando o amor do Senhor na oferta. Toda vez que você está entregando a oferta lá no altar do Senhor, isso está gerando uma obediência no seu coração. E quando a criança guarda isso desde pequena, ela já vai crescer com isso. Ela já vai entender que a obediência ao Senhor é tudo. E a obediência também, ela gera palavra e prova de amor e confiança. Ofertar em obediência demonstra que confiamos na provisão divina e amamos a Deus acima dos bens materiais. Então, a gente tendo essa obediência do Senhor, ela gera também os bens materiais, né? Eu sou uma testemunha disso do Senhor. Eu sempre procuro ser obediente ao Senhor, eu sempre procuro ser fiel ao Senhor, porque essa obediência já nasceu, já está no meu coração, ela já foi plantada no meu coração. E quando nós temos essa obediência, isso também afeta quem está do nosso lado, né? O Senhor já me abençoou com um carro e, recentemente, o Senhor abençoou meu filho Marcos Vinícius com uma faculdade. Ele está fazendo uma faculdade. Então, irmãos, quando nós temos esse coração de obediência, quem está do nosso lado, a nossa família, também recebe, irmãos, isso. Recebe, em nome de Jesus. Receba isso no coração de vocês, em nome de Jesus. E gera também um alinhamento com a vontade de Deus. A oferta torna-se um princípio de vida e não um troca ou barganha, gerando prosperidade baseada em princípios. Então, tudo aquilo que nós ofertamos ao Senhor, tudo aquilo que nós dizimamos, isso não tem que ser uma barganha, não tem que ser aquela moeda de troca, sabe? Eu vou lá colocar lá a oferta, eu vou dizimar porque eu quero alguma coisa. Não, o Senhor não trabalha assim. O Senhor não é um Deus de barganha. E também gera resultados na obediência. Obediência traz bênção, prosperidade e proteção, como destacado lá em Deuteronômio 28. E também lá em 1 Samuel 15, 22, que é o versículo-chave que eu quero deixar aqui para vocês, que fala da obediência, que diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer, está na palavra isso, irmãos. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, vamos obedecer o que está na palavra do Senhor. É melhor do que sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiro. Ao ofertar, obedeça ao comando de Deus, sabendo que a oferta é uma semente que prospera em solo fértil, fruto de um coração submisso a grato. Amém? Então, pedir para vocês curvarem a cabeça ao Senhor, render ao Senhor nesse momento da palavra de oferta, na palavra de dízimo. Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, não se sinta constrangido com esse momento, que isso é uma prática da nossa igreja. Então, não se sinta constrangido com isso, amém? E os irmãos que já sabem, né? Então, que a partir de hoje possamos ser obedientes
na palavra de oferta. Deus, em nome de Jesus, Senhor, neste momento eu quero orar, Deus, pelos irmãos que aqui estão. Deus, essa palavra de prosperidade, Senhor. Deus, não venha só do nosso coração, mas é do Senhor. Senhor, essa palavra de obediência, que o nosso coração, Deus, seja obediente na Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela fala, seja obediente em nome do Senhor Jesus. Pai, oro para aqueles que estão, Senhor, desempregados, Pai, que precisam de uma porta de emprego. Senhor Deus, o Senhor venha abrir essa melhor porta de emprego para cada um. Senhor Deus, o Senhor venha suprir todas as necessidades, Senhor, todas as necessidades, Pai, dos meus irmãos, da minha vida, da minha família, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos também, né, aqui o da internet, o QR Code, quem quiser fazer pelo Pix também. Detalhe, quem fizer pelo Pix, por favor, coloca no envelope, coloca o seu nome, coloca a data, coloca feito o Pix tal dia, porque a nossa igreja, ela contabiliza isso. Tudo isso é contabilizado, tudo isso está no papel direitinho. Porventura, algum dia vocês quiserem olhar, ver, tem o governo, procura o governo, olha, eu quero saber o valor que entra, o que é feito, o que não é feito, é necessário. Amém? Pode vir colocar. Quem estiver colocar o valor aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Obrigada. Um bom culto para vocês, viu? Deus abençoe. Vou até esperar você tomar um ar. Bom dia, família! Bom dia! Glória a Deus! Pessoal, vamos lá para os nossos avisos, bem rapidinho, para a gente ouvir a palavra. Vamos começar pelos nossos avisos da semana. Segunda a gente tem... Que delícia! Essa sala de oração da segunda-feira, ela acontece pelo Zoom, você já sabe, né? Mas se você não sabe, ela acontece pelo Zoom. O link está tanto no nosso canal do WhatsApp, mas também está no nosso Instagram. Ou procura qualquer pessoa aqui da nossa igreja, que o link é bem fácil e a gente consegue te passar, beleza? Mas segunda-feira, se você está vindo do trabalho, alguma coisa assim, é pelo celular. Você consegue olhar no seu celular, no seu computador, no seu tablet, mas é importante fazer parte desse tempo de oração junto com a família, amém? Nessa terça-feira, pessoal, a gente tem a última data para você se inscrever nos cursos da Escola da Família. Os cursos da Escola da Família, deixa eu ver se o café já colocou aqui, colocou? São Casados para Sempre, para quem é casado, Homem ao Máximo sobre hombridade, Mulher Única, Como Criar Seus Filhos e o CRAW, que é de finanças. Então, se você tem interesse em fazer algum desses cursos, né, alguns desses cursos são ministrados pelos irmãos aqui da igreja, com material da UDF. Se você tem interesse em fazer esses cursos, por favor, não deixe de se inscrever, porque essa é a última semana. Até terça-feira. Terça-feira o nosso formulário ele fecha, e aí não tem muito mais o que fazer, tá bom? Então, se você tiver interesse em fazer alguns desses cursos, e conhece alguém também que tem um interesse, não precisa ser exatamente aqui da nossa comunidade para alguns deles, alguns têm alguns critérios, está descrito lá certinho no Forms, mas indique ou esteja nesses cursos. Se você não conseguiu, eu estou enrolando o máximo possível para você conseguir ler o QR Code, mas se você não conseguiu, me chama no final, a gente também está postando toda segunda ou terça, eu não lembro, a Yara me confirma aí se é segunda ou terça, não sei onde ela está também, então, segunda ou terça, a gente também está postando lá no canal, mas se você ainda não conseguiu, fala comigo, me manda uma mensagem, me procura aqui no final do culto, para você conseguir se inscrever nos nossos cursos aqui, beleza? Na quarta-feira a gente tem o Família em Oração, que é o nosso tempo de oração que acontece presencialmente aqui na igreja. Meus amigos, é uma delícia. Vou falar para vocês que é um dos tempos mais gostosos da semana, só não é melhor que o culto de domingo, mas é tão bom quanto, é uma bênção. Se você pode estar aqui, esteja aqui. Sei que a gente tem feito a transmissão lá no YouTube também, mas assim, gente, se você olhar para a palavra, muitas das coisas que vão acontecendo, acontecem quando os irmãos estavam reunidos em lugares como esse em oração. Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o cumprimento de promessas, acontecem em espaços como esse. Óbvio que se você não consegue chegar, a gente sabe que é no meio da semana, continue assistindo por lá, continue intercedendo ali pela transmissão com a gente. Mas se você pode estar aqui, como o Cláudio falou 3 semanas atrás,
não seja negligente com as oportunidades que o Senhor tem te dado de estar aqui, junto com a sua família orando. Amém? Pesei o clima, vou levantar o clima de novo. Na quinta e na sexta-feira, a gente tem nossas pequenas famílias. Então, se você é novo aqui na igreja, nova aqui na igreja, ainda não tem uma pequena família, procura um dos nossos pastores. E eu percebi semana passada uma coisa engraçada. A gente fala, procura essa pessoa, procura aquela pessoa, mas a gente não indica. Se é uma pessoa nova, obviamente ela não sabe quem são essas pessoas. Então, procura o Cláudio, a Marina, essas duas primeiras pessoas que estão sentadas aqui na frente. Ó. Se você precisa procurar uma pequena família, procure esses dois lindos aqui que estão aqui na frente. Ou aqueles irmãos que te recepcionaram, que estão de branco ali, ó, o Marquinhos, a Cris, que estão ali na porta. Procura algum deles e eles vão te indicar uma pequena família mais perto da sua casa, na melhor data, para você poder fazer parte desse tempo junto com a gente. Amém? Boa. E aí, no sábado, dia 14, a gente tem o nosso Capão Jovem. Que delícia. A gente tem o nosso Capão Jovem, a gente está fazendo uma série, meus lindos, sobre as bem-aventuranças. O Gabs quase destruiu a igreja no sábado retrasado, falando a respeito de felizes são aqueles que, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, falou sobre a necessidade de ser como Cristo. Gente, foi uma introdução maravilhosa e a gente vai continuar no próximo sábado, dia 14, falando sobre mais algumas bem-aventuranças. Então, se você tem de 12 a 430 anos e meio e mais alguns dias, esteja aqui com a gente para participar desse tempo. E aí, se você não pode também, nossa pregação vai estar disponível lá para você acompanhar e ser ministrado também no YouTube. E aí, algumas coisas fora dessa semana que você precisa ficar sabendo. Principalmente, se você é ministro dessa casa. E aí, ministro, ontem eu também recebi uma pergunta, e aí eu percebi que a gente precisa explicar um pouquinho melhor as coisas. Ministros aqui, não só são quem sobem aqui para ministrar alguma coisa. Não é só a galera do louvor. Ministro é todo mundo que serve em qualquer ministério aqui dentro da nossa casa. Então, se você serve nas crianças, se você serve na intercessão, se você serve dentro da sala de multimídias, se você serve limpando esta igreja, se você serve fazendo qualquer área aqui da nossa igreja, se você é um membro, um servo aqui da nossa igreja, quem dera a gente estivesse falando agora nesse momento com toda a igreja, porque é o modelo de igreja que a gente acredita, né? Que onde todos são servos. Mas a gente sabe que tem gente que está chegando, que tem outros momentos de vida e está tudo bem, paz nos estádios. Mas se você é um ministro dessa nossa casa, no dia 21, daqui um sábado, sem ser nesse que é dessa semana, o próximo, a gente tem o nosso encontro de ministro geral. É um tempo de encontro, um tempo de ministração de todos os ministros de todas as ICFs daqui de São Paulo. E às vezes vem uma galera da Bolívia, do Nordeste também. E aí é muito importante, se você é ministro nessa casa, esteja lá junto com a gente. As inscrições, pessoal, precisam ser feitas pelo nosso Prover. Se você entrar lá no Prover, vai ter algumas inscrições. Se você não achar, de novo, nos procure, me procure. Se você não sabe, me procure aqui que a gente resolve para você como fazer essa inscrição. No sábado seguinte, dia 28, a gente vai ter um tempo lá no 48 de pós-acampa. E aí, o que é Arauto? Preciso que vocês entendam agora também o que vai acontecer lá, porque eu também não sabia e fiquei muito surpreso quando eu soube disso ontem. A gente vai passar o dia inteiro no 48. Vai ser um tempo como se fosse um day camp. Então, se você não estava se preparando para ir, agora você tem um motivo enorme para ir. A gente tem o tempo de ministração lá, que vai ser o pós-acampa, que vai ser o culto, mas a gente também vai ter um tempo de day camp lá. A gente vai poder usar toda a estrutura do 48, piscina, quadra, o dia inteiro. Então, se você não ia, agora você tem motivos para ir, ok? E assim, diferente do acampamento que foi R$600, esse é 10. Então, assim, se quiser, pode. É muito importante, vamos lá, algumas coisas. Se você é jovem, se você é adulto também que vai com a gente, se você é adulto, por favor, vamos com a gente, porque a gente precisa de carros, ok? Se você tem um carro, vamos com a gente, pelo amor de Deus. Mas se você é jovem e adulto também, não deixa de fazer sua inscrição. Tanto a inscrição, vamos lá, do encontro de ministros, quanto a inscrição do pós-acampa estão abertas lá no Prover. Para você que é jovem, a gente vai soltar uma enquete no MJA. Se você não está no grupo do MJA, a pergunta é, por que você não está no grupo do MJA? Mas se você não tiver, me procura o café, procura ali, procura o Vitor, que eu acho que todo mundo é administrador e consegue te colocar lá.
Mas é importante que você responda para a gente saber de quantos carros a gente vai precisar, se a gente consegue ir com o que a gente tem, se a gente vai precisar de mais, se a gente vai precisar de menos, amém? Só para uma questão de organização. Esqueci alguma coisa? Ah, é verdade! Olha só. É que esse eu não coloquei na agenda daqui. E aí tem uma coisa muito importante que está para acontecer aí. Se você faz parte dessa igreja, agora em março, no último final de semana de março, no dia 29, é aniversário desta igreja. Fazia um tempo, no ano passado a gente até fez uma pequena comemoração a respeito disso, mas esse ano a gente quer fazer um culto de domingo, normal aqui como a gente sempre faz, com um tempo de ação de graças para isso. Então, gente, se programe para estar aqui junto, comemorando que essas portas estão abertas por quê? 15, 18, 20, 30? Eu não sei quantos anos, mas que o Senhor tem mantido essas portas abertas aqui para a gente estar aqui junto como família, amém? Dia 29 é o último domingo desse mês, amém? Se programe para a gente estar aqui junto, beleza? Eu ia falar isso, família? Eu ia falar isso aí, eu ia te perguntar, eu esqueci de perguntar antes, por causa do... Mas dia 28 a gente também tem culto kids às 14 aqui na igreja. Se você é pai, mãe ou responsável por alguma criança, já anota essa data. É o nosso primeiro culto kids que a gente vai ter esse ano. A gente já teve reuniões de ministros, reunião de pais, reunião disso, reunião daquilo. Então é muito importante que agora a sua criança seja ministrada conforme tudo aquilo que aconteceu. Amém? Dia 28 às 14h30 aqui na igreja. E aí, acabou os avisos. Agora eu queria chamar a preleitora. Eita Deus, desce com seu manto. É isso, vamos orar pelos nossos corações e também pelo coração dali, para que seja derramado aquilo que o Pai tem para ser derramado aqui hoje, amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por ser família junto com a nossa família aqui e por ter a oportunidade de trazer como família, Pai, mensagem aqui nessa manhã. Eu te peço a sua graça, sua sabedoria, o seu conhecimento e a vontade que vem apenas do alto sobre o coração e a mente dali nesse tempo. Que a boca dela, que as palavras que vão sair sejam palavras inspiradas pelo Teu Espírito e que encontre lugar nos nossos corações como terra fértil. Pai, que os nossos corações estejam preparados, que nós não sejamos dispersos com aquilo que nós vamos ouvir nessa manhã, que nós estejamos prontos para ouvir correção, para ouvir sobre a Sua bondade, para ouvir sobre o Seu amor, para ouvir sobre o Seu juízo, para ouvir sobre a Sua vinda, que os nossos corações estejam abertos para tudo aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã, Pai. Nós te agradecemos, eu te agradeço pela vida da minha esposa, te agradeço por tudo que ela tem sido para mim e para essa comunidade, e eu te agradeço pelo coração de cada um de nós aqui, ansiosos para ouvir a Tua palavra. Em Teu nome, Jesus, te agradeço. Amém. Amém. Bom dia, família. Estou tão nervosa que eu esqueci a senha do meu tablet. Não consigo abrir. Não consigo. Bom dia, família. Muito feliz de estar com vocês mais um domingo. Obrigada, minha irmã. Pode deixar aqui. Ao contrário, hoje. Não? Obrigada. Eu confesso que hoje, esse domingo eu fui pega de surpresa, porque era outra pessoa que ia ministrar hoje. Inclusive, é por esse motivo que a família do pastor Edson não está com a gente. Eles tiveram uma perda essa semana na família. Então, se você puder, mandar uma mensagem para eles, estar com eles nesse momento, deixar o nosso abraço, né? A Bíblia nos fala para chorar com os que choram. Então, se você puder, manda uma mensagem para eles, liga para eles, que essa tem sido uma semana bem difícil para a família deles. Mas, então, hoje quem ia pregar era a pastora Tânia, né? Eu estava para domingo que vem, mas eu também não ia conseguir. Enfim, resumo da ópera, né?
O Senhor, Ele colocou uma mensagem no meu coração nos 45 minutos do último tempo. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. A ideia é a gente conversar hoje um pouco sobre o reino de Deus, sobre o que Jesus estava querendo dizer quando Ele falava sobre o reino. Então, eu queria que você começasse abrindo a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 7. Eu vou passar hoje por duas passagens essenciais aqui, que é Lucas capítulo 7 e Mateus capítulo 11. Essas duas passagens, elas falam basicamente sobre a mesma coisa, com algumas diferenças entre elas, né? Não só a época em que elas foram escritas, mas também o conteúdo desses capítulos acaba um atravessando o outro, né? Uma hora eles falam sobre a mesma coisa, outra hora eles mudam de assunto, mas basicamente falando sobre o reino de Deus. Da onde que a gente parte aqui, né? No ministério de Jesus, dando uma pequena introdução. Aqui o reino de Deus ele está sendo pregado a todo tipo de gente, a todo tipo de pessoa. Pessoas que não serviam para reino nenhum, se a gente pensar pela lógica da sociedade. As pessoas que Jesus alcançava no ministério dele, geralmente eram pessoas que o Império Romano não iria colocar em cargos. Ou talvez nós mesmos não colocaríamos em cargos de liderança, não colocaríamos em evidência. E junto com isso, o que a gente tem de pano de fundo nessa história é que existia a promessa para o povo de Israel de um Salvador, Messias. Israel esperava alguém que foi prometido pelos profetas, que viria para resolver o problema, para salvar eles do império, das forças daquela sociedade que vinha sobre eles, né? E Israel, eles carregavam essa expectativa de que Jesus fosse arrancar o poder das mãos do império. Então, provavelmente, se a gente vivesse naquela época, a gente imaginaria, se você é nordestino, num Jesus com uma peixeira, indo para lá e para cá, ameaçando e falando que ia tomar as rédeas da sociedade. Ou talvez, se você é uma pessoa mais para o lado de São Paulo, Jesus com uma AK-47, jogando a arma para o alto e falando, eu vou tomar tudo porque é tudo meu. Então, talvez para as pessoas daquela época, eles tinham aquela estética de que Jesus seria um guerreiro, aquele que carregaria uma espada e que andaria aos quatro cantos, devolvendo ao povo aquilo que era seu por direito. E isso fazia parte da promessa, né? Quando a gente vê os profetas falando, os profetas eles falam sobre um Messias que destronaria os impérios, destronaria os governantes, mas isso ainda não chegou, né? Os teólogos chamam isso de já e ainda não, porque ainda faz parte do plano de Deus e ainda não era esse momento. Só que essa espera nos obriga a confiar que Deus ainda vai completar a sua promessa. Só que enquanto ainda não, o reino de Deus é inaugurado nas Escrituras através de Jesus. E aí, como a gente começa falando, esse reino ele é pregado aos pobres, aos gentios, aos fariseus, aos publicanos, às mulheres, às prostitutas, aos ladrões, aos galileus, às crianças e aos escravos. Um grupo de gente que talvez na mesma sala sairia porrada, né? Sairia briga, porque são completamente improváveis, pessoas que talvez você não colocaria na sala da sua casa. E aí Jesus ele inaugura esse reino, e aí a gente pode conversar um pouco então agora sobre as duas passagens, né? Lucas 7 e Mateus 11. A minha intenção é a gente ir passo a passo, então eu vou preferir ler os trechos com vocês e a gente ir conversando. Então, o que a gente tem aqui? Lucas ele parte de algumas parcelas, tá? Primeira parte desse capítulo 7 de Lucas, Jesus cura o servo de um centurião, que era um líder de exército romano. Na segunda parcela, Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Na terceira, Jesus testemunha sobre o reino e sobre João. Na quarta, Jesus repreende a geração de incrédulos. E na quinta, na casa de um fariseu, uma pecadora lava os pés de Jesus. Em Mateus 11, a gente tem apenas 3 parcelas dessas 5. Jesus testemunha sobre o reino em João. Jesus repreende a geração de incrédulos também.
E Jesus chama a todos que precisam de descanso e revela o seu caráter. Quando Jesus ele prega às multidões, quando você vê as passagens em que ele apresenta parábolas, em que ele traz coisas que pareciam novidade para aquelas pessoas, isso talvez nos faz pensar, será que isso é novo? Será que isso deveria ser novidade para aquelas pessoas? E, na verdade, não deveria ser, porque se você já leu a Bíblia, já passou por Deuteronômio, Levítico, Números, existiam várias leis que faziam parte da lei de Moisés, que falava sobre cancelamento de dívidas, sobre cuidar dos pobres, cuidar das viúvas. E Jesus traz isso para aquelas pessoas, e às vezes até para nós, e parece uma novidade, né? Tipo, Jesus está falando de uma coisa que eu nunca ouvi antes, mas sempre esteve ali. Então, quando a gente parte para a primeira parcela, quando Jesus fala sobre... Quando Lucas conta sobre a história de Jesus e o centurião, esse centurião ele recebe um pedido de cura pelo seu servo, e ele é atendido por Jesus. Esse centurião ele era respeitado pelos judeus da época, porque ele era uma das pessoas que ajudava a bancar as construções, as reformas. Então, essas pessoas tinham uma boa visão de alguns judeus, porque eles temiam a Deus, eles não eram opressores. Então, quando a gente vai ler, por exemplo, em Lucas, capítulo 7, na primeira parcela, versículo 1, diz o seguinte: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando Jesus, suplicaram com insistência: esse homem merece que faças isso, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Já estava perto de casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize-me uma palavra, e o seu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Então aqui Jesus ele demonstra compaixão por uma pessoa que não era do mesmo lugar que ele, que não cria na mesma coisa que ele, mas encontra nessa pessoa uma fé que ele não encontrou em lugar nenhum. Na segunda parcela, a gente encontra o filho de uma viúva. Então, se a gente continuar a leitura, versículo 11, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-te. O jovem assentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então, aqui nessa segunda parcela, Jesus chega na cidade de Naim e ele vê um grupo de pessoas carregando um defunto, um caixão. Era um costume da época fazer os velórios fora das portas da cidade. Então, a ideia era que, conforme aquelas pessoas fossem passando pelas ruas, quem conhecesse ou se compadecesse da família do morto, se juntava à multidão e cortejava até a saída da cidade. E, além disso, o que a gente pode ver de escandaloso nessa história é que, pela lei mosaica, tocar num cadáver ou tocar num caixão te tornava cerimonialmente impuro. Então, você podia ficar de um dia a uma semana afastado das pessoas, afastado dos seus afazeres. Só que Jesus ele parece não se importar com isso, né? No trecho diz justamente isso.
Depois aproximou-se e tocou no caixão. Que o carregavam, pararam. Então, a passagem deixa bem clara que Jesus teve o trabalho de tocar, mesmo que fosse no caixão. E aí, se a gente continua, o que a gente tem é que essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia. Então, os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, João enviou eles ao Senhor para perguntar: És tu aquele que haveria de vir, ou deveremos esperar algum outro? Dirigindo-se Jesus àqueles homens, disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És aquele que haveria de vir, ou deveremos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E é feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Então aqui a gente tem uma sucessão de milagres. Jesus cura o servo do centurião, ele ressuscita o filho de uma viúva. E João Batista traz uma pergunta um tanto interessante, né? Diante de todas essas coisas que os seus discípulos contam que estão acontecendo com Jesus, João Batista está preso. Aqui ele não estava exercendo o seu ministério porque ele tinha sido preso pelo império. E a gente pode pensar em algumas coisas do que significa essa pergunta, né, de João. Tem algumas pessoas que dizem que João talvez possa ter se escandalizado com a ressurreição envolvendo um cadáver cerimonialmente impuro. Então, algumas pessoas advogam que João está perguntando aqui se Jesus é mesmo aquele que havia de vir, porque talvez se ele fosse mesmo que havia de vir, ele não estaria tocando num cadáver cerimonialmente impuro, pela lógica da época. Algumas outras pessoas defendem que, por João estar preso, ele só quer confirmar que esse é o Jesus que ressuscita os mortos e que cura as pessoas, porque, né, não tinha WhatsApp na época, então não tinha como os discípulos mandarem uma foto assim e mandarem para João, então ele tinha que confirmar. Existe uma terceira linha que acredita que João sabia quem o Messias era e que ele não questiona Jesus com a intenção de confirmar ou de duvidar, mas para fazer com que os seus discípulos, porque esse é o reino de Deus. E aí, a partir disso, Jesus continua a testemunhar sobre João, os discípulos de João vão embora, e ele continua, lá no versículo 24. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam aos luxos estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, mais que um profeta. Esse é aquele a quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Então, ao testemunhar sobre João, Jesus afirma que João é sim o mensageiro que preparou o caminho para o Messias, mas que João, mesmo sendo o mensageiro que preparou o caminho para o Messias, o menor no reino de Deus era maior do que João. Essa ideia, ela contraria a nossa visão hierárquica, não só a nossa, mas a visão hierárquica do sistema da época, onde, como Jesus mesmo diz, vocês foram ver um homem vestido de roupas finas? Vocês foram ver alguém vestindo sedas, pedrarias, ouro, inxalá, muito ouro, no deserto? Não foi isso. Não foi isso que vocês foram ver no deserto. Porque os que vestem essas roupas se entregam aos luxos no palácio. O que vocês foram ver? Um profeta. Então, ele contraria, o tempo todo Jesus está nos mostrando que a nossa lógica cheia de frufrus e coisinhas bonitinhas e chiques, nosso lifestyle, perante o Senhor, ele não é nada.
Porque no deserto era só um profeta, sem roupas finas, sem seda, sem pedrarias. E aí, Jesus, como ele é afiado, no versículo 31 ele continua. Então aqui posso comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantaram um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe, e vocês disseram, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Então, ao testemunhar sobre João, Jesus afirma que João é sim o mensageiro que preparou o caminho para o Messias, e que mesmo sendo grande, o menor no reino de Deus é maior que ele, mas aparentemente isso não era suficiente para as pessoas, para o olhar incrédulo. Quando Jesus ele começa falando assim, como que eu vou comparar os homens dessa geração? A crianças. Crianças são geralmente imaturas, elas não entendem ainda o equilíbrio, né, da sociedade, como as coisas funcionam. Então ele fala assim, vocês são comparados a crianças que dizem, tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Dando a ideia de que nada era suficiente para essas pessoas. Ele apresenta Jesus, que era mais parecido com Elias, um profeta com um proceder mais cheio de métodos e procedimentos. Ele não bebia vinho, ele passava dias no deserto se consagrando, e as pessoas olhavam para este homem e diziam, ele tem demônio. E aí, em contrapartida, a gente vê Jesus, que tem um outro jeito, a gente tem um modelo mais parecido com o reinado de Davi, por exemplo, e o povo não conseguia enxergar para ele como um jeito da pluralidade do reino de Deus. Mas eles, pelo contrário, julgavam ele como glutão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, nada está bom. Nada está bom. Se for um cara que fica anos de jejum no deserto, está errado. Se for um cara que senta na mesa para apresentar o reino de Deus, está errado. Aí eu te pergunto, do que nós chamaríamos Jesus e João hoje? Do que eu e você chamaríamos Jesus e João hoje? Porque para a gente, tudo precisa ser muito, muito, muito bem higienizado. Deixa eu beber uma água aqui. A gente bebe de muitas origens europeias, americanas, e acabamos não bebendo da Bíblia. Então, do que nós chamaríamos Jesus e João hoje? Será que nós diríamos que ele é muito radical? Que ele quer demais de nós e que está muito puxado esse reino? Ou a gente diria que ele senta na mesa de qualquer um. Para que eu vou crer nesse cara? As pessoas que se reúnem em volta dele. Eu não, eu quero servir um Deus cheio de vestes de ouro, que está lá e eu estou aqui. E apenas sonhar com isso. Deus não se mistura com esse tipo de gente. Deus não se senta nesse tipo de mesa. E essa era a pergunta da época. As pessoas questionavam Jesus o tempo todo porque a expectativa deles era um Jesus que chegasse numa carruagem de fogo dourada, com espadas, tomasse tudo, os impérios, tirasse os romanos de lá e resolvesse aquela parada. Eles não esperavam um homem pobre num jumento. Qual a majestade de um homem sentado num jumento? E aqui eu gostaria de lembrar, quem já leu o livro O Conhecimento do Santo, ele começa com uma leitura muito legal. O primeiro capítulo fala sobre a nossa teologia sobre Deus. Enquanto nós não tivermos uma teologia acertada sobre Deus, nós não conheceremos quem Ele é de verdade,
o que ele pensa, quais são os seus atributos, qual é a sua essência. E a frase que ele diz é: a coisa que a pessoa pensa sobre Deus é mais importante do que ela pensa sobre si mesma. Porque o que nós pensamos sobre Deus dita como nós pensamos sobre nós. Então, se nós temos uma ideia de Deus, que é um Deus que só assenta em palácios e não senta no chão para conversar com o pobre, então nós entenderemos que esse Deus nunca vai me alcançar. Esse Deus nunca vai chegar perto de mim. Como a gente teve ontem no encontro de mulheres, a gente teve um curta sobre Agar, foi muito bom. Enquanto nós pensarmos num Deus que não é capaz de sentar com o pobre, ele nunca vai ser o Deus que me vê, como na história de Agar. Então, essa visão sobre Deus, ela muda totalmente a forma também como a gente se relaciona com as histórias de Jesus. Porque a própria Escritura diz que, nas suas próprias palavras, quem vê a mim vê ao Pai. Então, o retrato exato de Deus é Jesus. Não há nada em Jesus que não reflita a Deus. Porque Ele é Deus. Então, quando a gente olha para a pessoa de Jesus, eu preciso crer que Ele é Deus. E que todos os seus atributos são os atributos de Deus. Então, pensando nisso, quando a gente continua a nossa leitura, eu queria ir para Mateus 11. Para a gente ler a parte que não consta em Lucas, mas falando da mesma coisa. Mateus 11, versículo 20. E então Jesus começou a denunciar as cidades que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porém não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaída, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E para você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres em que você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que você. Puxado, né? A chamada de atenção que Deus está dando para essa cidade, ele compara com outras cidades que foram destruídas por causa da sua imoralidade. E ele está dizendo assim, se vocês não se arrependerem e mudarem essa mentalidade, não entenderem o reino de Deus, o final de vocês será o pior do que a dessas cidades. O reino de Deus estava chegando para essas pessoas, elas estavam vendo os milagres, estavam presenciando os discursos, as pregações de Jesus, e mesmo assim os corações duros deles não se arrependiam. Mesmo assim, eles olhavam para essas histórias e questionavam se ele era Messias, se ele era Belzebu, se ele era líder dos demônios. E em nenhum momento as pessoas conseguiam pensar que ele era Deus. Olhavam para os milagres, os sinais, e isso não passava pela cabeça. E aí é o que eu disse no começo, eles esperavam um Messias que tomasse eles pela mão e resolvessem todos os problemas. Mas, em contrapartida, para a tristeza de alguns, receberão um homem manso, humilde e disposto a entrar nas menores casas, disposto a tocar nos impuros, disposto a entrar em lugares que ninguém mais queria entrar. E aí o que o próprio Jesus diz é: ai daqueles que viram seus milagres, mas não permaneceram. Ai daqueles que provaram do reino, mas não se arrependeram. E aí, aos nossos olhos, hoje pode parecer que Jesus era um causador de confusão, né? Se ele sabia que o povo ia se escandalizar, por que ele falou isso? Se ele sabia que as pessoas iam se escandalizar, por que ele fez então lá na frente de todo mundo? Por que ele curou no sábado? Por que ele... Talvez na nossa mente essa seja a pergunta, né? Se ele sabia que essas pessoas iam ficar com raiva, por que ele provocou a raiva dessas pessoas? A notícia triste é que Jesus não tem compromisso nenhum com o nosso ego.
não tem compromisso nenhum com o que a gente acha que é certo, com o que a gente acha que é digno, com o que a gente acha que é de boa fama. Questionar Jesus é questionar o próprio Deus. Então, se eu me pergunto por que ele fez isso, eu esqueço que ele é o dono de tudo, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode entrar na casa de quem ele quiser, ele é tão santo, tão puro, que ele pode tocar num cadáver morto há 5 dias, que ele vai continuar sendo santo e puro, porque ele é Jesus. Jesus, ele não abria mão de curar ninguém, ele passava por cima de qualquer crença que afastava aqueles que precisavam de salvação. E a pergunta que fica para a gente sobre esse reino escandaloso é: Jesus, ele vai sentar nas mesas que nós não queremos sentar? A gente vai chamar isso de loucura ou a gente vai sentar junto com ele? A gente vai chamar isso de revolucionário demais? Radical demais? Liberal demais? Ou a gente vai sentar junto com ele? Sentar no pó do chão, junto com aqueles que não têm fonte de renda para comprar a salvação. A gente vai se ajuntar com os fariseus que fala que isso é loucura, que não é de Deus, ou a gente vai ser mais como Jesus e não se importar com o que as pessoas estão dizendo. No final de Lucas 7:11, ele se complementa de um jeito muito bonito. Eu escolhi essas duas passagens porque, para mim, o final de Lucas 7 e o final de Mateus 11, se eles tivessem sido colocados um em cima do outro, como um contracanto gregoriano, uma pessoa cantando de um lado e outra de outro, seria uma obra de arte incrível. Lucas 7, versículo 36. Jesus, convidado por um dos fariseus para jantar, olha só como ele não exclui ninguém, ele está na casa de um fariseu agora, para jantar. Jesus foi à casa dele e se reclinou à mesa. Uma curiosidade aqui, essas mesas eram mesas que não tinham cadeiras, então as pessoas se sentavam em volta da mesa, né? Por vezes, até numa certa elevação, que não era uma cadeira, mas talvez um montinho, mas reclinados. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Isso ele falou consigo mesmo. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a dizer a você. Simão, achando que ele não tinha ouvido seus próprios pensamentos. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a um certo credor. E ele começa uma parábola. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como nenhum dos dois tinha como lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrou aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. O que a gente pode
pode ver dessa história, se a gente voltar alguns domingos atrás, quando o Cláudio pregou sobre tão grande salvação, quando Jesus fala que ele entrou na casa, não recebeu beijo, não recebeu água para lavar os pés, não recebeu tudo aquilo que um convidado receberia na época. Mas essa mulher, ela decide quebrar os protocolos, como diria o pastor Fernando, e ungir os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus, chorar aos pés de Jesus, fazendo tudo aquilo que o fariseu, que deveria saber como as coisas funcionam, não fez. O que talvez nos chame a atenção, o que nós somos agora? Nós somos o fariseu ou nós somos a mulher que unge os pés de Jesus? Quem nós temos sido ultimamente? Aqueles que abrem mão de tão grande salvação, como nós ouvimos, ou aqueles que esqueceram do quanto foram perdoados? Aqueles que não têm mais o primeiro passo de se jogar aos pés de Jesus. E aí o final de Mateus 11, ele complementa muito bem essa parte, porque no versículo 25, naquela ocasião, Jesus diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelastes aos simples. Sim, Pai, pois foi assim do seu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser pelo Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser pelo Filho e aqueles a quem o Filho revelar. Portanto, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho que essas duas histórias, elas se complementam, porque Jesus, ele começa a sua breve oração falando assim: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e revelou aos simples. O Senhor escondeu essas riquezas daqueles que se achavam demais, daqueles que não se julgavam ser pessoas que deveriam ser perdoadas, e mostrou para aqueles que estavam dispostos a ser perdoados. Eu te louvo, Pai, porque esses fariseus que passaram anos estudando as Escrituras não conseguem enxergar que eles também precisam de cura. E aí, por fim, ele fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Quão cansada e sobrecarregada devia estar aquela mulher? Para chegar aos pés de Jesus e regar os pés dele com as suas lágrimas. Eu não sei se você é uma pessoa fácil de chorar, mas você chorar aos pés de alguém deve ser uma coisa muito difícil. Você tem que estar no nível ápice da sua exaustão, da sua vergonha, do seu desejo de salvação. E aí eu acho que isso resume o reino escandaloso de Jesus, porque se a gente olha para a época, Jesus estava reunido sempre com o pior tipo de gente. As pessoas que andavam com Jesus não eram as pessoas da melhor fama. Entre eles mesmos, eles sabiam disso. E aí eu até coloquei um trecho aqui que eu queria ler com vocês, de um livro muito bom, que chama O Jesus que as Mulheres Viram. No primeiro século, o cristianismo ele era conhecido pela capacidade de atrair mulheres e escravos. Um governador chamado Plínio escreveu uma vez pedindo conselho para lidar com cristãos. E para lidar com essa nova fé que estava infectando a sua região. E Plínio, nessa época, havia torturado 2 escravas que eram chamadas de diaconisas. Essa biópsia da igreja era representativa dos seus membros. Embora mulheres e escravos fossem destituídos de posses na cultura greco-romana, podiam alcançar importantes posições na liderança da igreja, como essas 2 escravas que eram conhecidas como diaconisa. Então, a própria sociedade da época olhava para aquilo e falava: não faz sentido nenhum. Olhava para reuniões com escravos liderando. Imagina, um escravo liderando um momento de louvor. Lá fora ele está lá carregando um montão de tijolo, de saco, de material de construção, e aqui ele está liderando o louvor.
O cara trabalha todo dia construindo casa. A mulher está todo dia lá fazendo as coisas para sua senhora. Até fazendo a conexão com a Agar de ontem. Quem estava aqui ontem. Sendo humilhada, sendo pisada. Mas chega na igreja, está lá na recepção. Recebendo as pessoas com um sorriso no rosto. Para o império não fazia sentido. Como essas pessoas que não são nada aqui fora, é alguma coisa aí dentro. Diaconisas. Como que a gente lida? Porque parece que na cabeça desse povo, a lógica deles é invertida. Aqui no império a gente está falando que é o Senhor, o imperador, depois do imperador os líderes, depois dos líderes os homens, depois dos homens as mulheres, depois das mulheres as crianças, e é essa hierarquia e pronto, um manda no outro. E aí quando a gente chega no reino de Deus, o Senhor coloca todo mundo na mesma linha. Ninguém mais importante do que ninguém. E até continuando aqui, os líderes da igreja cristã, eles pregavam e encorajavam uma ética de amor e serviço. Ninguém era mais importante que o outro. Todos estavam no mesmo patamar diante de Deus. O Senhor não era mais importante que o escravo, o patrono não mais importante que o cliente não mais importante do que o patrono, os poderosos não eram mais importantes que os fracos, nem os saudáveis mais importantes que os doentes. Essa inversão ética baseada nas palavras e nas ações de Jesus tornou esse cristianismo especialmente atraente para mulheres e escravos na era antiga. E se a gente pensa que esse Jesus, quem ensinou tudo isso para essas pessoas, e ele é o retrato exato do Pai, só ele tem poder para ensinar para a gente ética, amor, justiça e igualdade. O erro dos fariseus na época era achar que eles podiam colocar Deus contra a sua própria lei. Jesus, sendo Deus, ele sabia o que tinha no coração deles. Os fariseus iam perguntando, mas na lei diz isso, Moisés disse aquilo, e Jesus, enquanto isso, cumprindo toda a lei. Eles que não tinham entendido. E aí o foco deles se tornou julgar e expulsar as pessoas que não cabiam. Sendo que o que o Senhor esperava deles era uma autoanálise. Os fariseus, eles acabavam por deixando de fora as pessoas que precisavam receber deles a virtude. O Senhor diversas vezes fala que o povo deveria olhar para os fariseus e aprender com eles. Não agir como eles porque eles eram hipócritas, mas aprender porque eles eram portadores da lei. E os fariseus, ao invés de tomar isso como uma própria autoanálise sobre as suas atitudes, eles preferiam julgar. E aí, como eu disse, Jesus, ele sempre parecia estar no centro dessas pessoas que não valiam nada. Mas isso era porque ele era capaz de enxergar além do que nós vemos. E aí eu volto para Jesus e João, quando João pergunta, você é aquele que viria? Jesus talvez responde, quem mais seria? Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. O que mais vocês esperam? O reino de Deus chegou e agora quem mais não tinha valor algum foi encontrado, foi visto, foi vista. Quem mais vocês esperam vir? Quem mais poderia vir? Mas como Jesus mesmo diz, nunca está bom. Vem João e vocês não creem. Vem Jesus e vocês não creem. Vem os profetas e vocês não creem. Vem o Cláudio e vocês não creem. Vem o Vitor e vocês não creem. Vem a Aline e vocês não creem. Nosso coração se endurece. Mas sabe quem está crendo? Os pobres, as viúvas, os publicanos, as prostitutas, os drogados, os ladrões, os bêbados, os endemoniados, as crianças e os escravos. Se você conhece a sua história, você sabe que talvez você faça parte dessa lista. E se você esqueceu a sua história, você esqueceu que você faz parte dessa lista. Para mim, essa palavra é muito difícil de falar, porque, diferente de alguns de vocês, eu cresci na igreja.
E aí, na minha cabeça, às vezes eu vejo algumas coisas e o meu primeiro passo é julgar. Estando talvez na posição de um fariseu que entende a letra, mas não aplica. O Senhor, Ele deixa bem claro no Novo Testamento que o reino estava sendo pregado para essas pessoas. E Deus tiraria o reino da mão dos judeus para dar para um povo que daria frutos. Os gentios, a igreja, talvez nós. E Deus fazendo isso uma vez, se Ele quiser, Ele pode fazer de novo. Então a gente precisa se colocar no nosso lugar, entender a nossa história. Porque talvez a gente esteja passando para o mundo uma ideia errada de que para a pessoa entrar por essas portas, ela precisa primeiro arrumar a vida dela toda, para então entrar. Você provavelmente já conversou com alguma pessoa, quando você chama ela para a igreja, sai. Quando você chama ela para a igreja, ela talvez responde assim: quando eu for mais velha, aposentado, quando a minha vida estiver mais resolvida, aí eu vou para Jesus. Sai. Eu tenho problema com música, gente. Quando eu abandonar o meu vício, quando eu largar as drogas, quando eu largar a prostituição, quando eu casar, que a minha vida está toda bagunçada, aí eu vou para Jesus, porque aí eu vou merecer. Ou talvez a ideia de que Jesus mereça alguém bonitinho e redondinho, mas você nunca vai chegar no nível da perfeição sem o Senhor. E aí, quando eu falo que talvez a gente esteja passando a ideia errada para o mundo, é que às vezes a gente começa o convite sem contar o testemunho, sem falar quem você era. É muito mais simples você dizer: vamos lá na minha igreja, do que dizer assim: olha, eu passei 5 anos nesse vício e eu só consegui sair com a ajuda de Jesus. Meu casamento teve esse problema e eu só resolvi com a ajuda de Jesus. O meu filho era essa pessoa e ela só mudou por causa de Jesus. Às vezes a gente só quer o convite pronto e a gente esquece de falar para a pessoa assim: ei, você cego, aleijado, oprimido, pobre, o reino de Deus é para você enquanto você ainda está assim, porque você só consegue resolver isso com Jesus. Não dá para resolver isso de outra forma, porque o reino, Jesus, ele encontrou essas pessoas enquanto elas ainda eram o que elas eram. Jesus te encontrou enquanto você ainda era o que você era. Ele olhou para você enquanto você ainda fazia o que você fazia. O reino de Deus, ele é para mim. O reino de Deus, ele é para você. O reino de Deus, ele é para aquela pessoa que você nem imagina que um dia ela vai entrar nessa porta. Ou que você acha que ela não seja digna ainda. Mude a sua mentalidade, cara. Porque, como a gente leu aqui, o Senhor fala os ais das cidades: ai de vocês se vocês não se arrependerem, porque se eu e você também não mudarmos a nossa mentalidade, o nosso fim será esse. Nós não estamos completos agora que conhecemos a Jesus. Nós precisamos continuar sendo transformados, sendo amadurecidos. Então, esse reino ainda é para mim e ainda é para você, que é pobre, que é humilde, que é cego, caiu, tadinho, que caiu no chão da igreja, tadinho. O reino de Deus é para você que ainda sofre com depressão, com tristeza, com falta de autoestima, com carência, com mentiras, com uso de drogas, com bebidas, com mentiras, com falsidade. O reino de Deus ainda é para você porque só existe transformação no reino de Deus. Você não pode ficar esperando que o Senhor transforme você para que você entre por essas portas.
Da mesma forma que você precisa deixar claro para as pessoas que elas não precisam ser transformadas antes, porque é aqui dentro que elas vão ser transformadas. Então eu quero te encorajar, porque quando a gente pensa no nosso lugar, na nossa história, em quem nós fomos, ai de nós se a gente não tivesse se arrependido. Ai de nós se a gente não tivesse aberto mão de querer deixar tudo perfeito para poder mudar de vida. Porque se você está aqui há um bom tempo, sabe que isso não resolve. Não é pela nossa própria mão, não é pelo nosso próprio braço. Lá em Lucas 5, os fariseus eles perguntaram para Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E aí Jesus responde: não são os que têm sede, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não se considere santo demais para não ser alcançado por esse reino. Não se considere são demais para não ser curado por Jesus. Porque nós ainda temos uma caminhada pela frente. E aí, por fim, eu queria ler com vocês uma passagem. Mateus 21, a parábola dos 2 filhos. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer nele. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê frutos. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele que sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Os fariseus, eles conheciam as escrituras, os profetas, as promessas. Mas isso não alimentava neles o amor, o perdão e a esperança. Pelo contrário, eles usavam esse conhecimento para oprimir, para afastar, para agir com hipocrisia perante ao povo. Mas, essencialmente, eles eram doentes que precisavam de cura. Eles só não enxergavam isso. Não se colocavam à disposição. E é por isso que a gente nunca deve esquecer quem nós somos. Para que nós não sejamos pobres agindo como fariseus. A gente é muito chato. A gente é muito chato. E aí você nem precisa ir muito longe. Você abre o Instagram e vai numa postagem de qualquer crente fazendo qualquer coisa e abre os comentários. É vergonhoso. E a gente nunca deve esquecer quem nós somos, porque isso vai nos deixar humildes. A gente nunca deve esquecer as lágrimas com as quais a gente regou os pés de Jesus. A gratidão pelo seu amor. A gente não deve achar que agora nós somos superiores porque estamos aqui dentro e não estamos mais sentados na porta pedindo esmolas. A gente não deve pensar que agora que o Senhor restaurou a nossa casa, a nossa sorte, eu não vou mais me sentar com os pecadores porque eu sou melhor do que eles. E aí eu invoco a palavra do Vitor sobre identidade, sobre saber quem você é. A gente precisa ter a nossa identidade em Cristo tão certa que você seja capaz de fazer pobre pelos pobres para anunciar esse reino. Assim como Paulo fala em 1 Coríntios: fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, me tornei judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém que estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja também livre da lei de Deus, mas sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos,
a fim de que por algum meio eu possa salvar alguns. Eu faço tudo por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Essa precisa ser a nossa mentalidade, irmãos. Com certeza você já foi o pobre, o aleijado, o cego, a prostituta, o publicano, o fariseu. Mas na mesa do Senhor, no reino do Senhor, nesse escandaloso reino, tem lugar para todos vocês. Tem lugar para todos nós. Embora a nossa mente diga que talvez não, que você é pecador demais para isso, lembre-se, você não sabe mais do que Deus. E Ele deu o Filho dele para que você tivesse vida. Então eu queria te chamar para ficar de pé, a gente fazer uma oração, agradecer ao Senhor por isso, pedir ao Espírito Santo que Ele reafirme isso nas nossas mentes, reafirme esse reino no nosso coração. E eu quero te convocar um desafio. Se assente nas mesas. Se assente nas mesas para falar do reino de Deus. Mude um pouco essa cabeça que às vezes a gente tem de ter um pouco de medo das pessoas lá fora, né? A gente fica, o que eu vou falar se ela me perguntar? O que eu vou dizer? Eu não vou saber responder. Você só precisa falar do que o Senhor fez na sua vida. Você só precisa contar as lágrimas que você usou para regar os pés de Jesus. Você só precisa contar, como a gente teve ontem aqui no Encontro de Mulheres, uma dinâmica, onde a gente se separou em grupos e cada uma falou sobre os momentos em que ela se sentiu vista pelo Senhor. Cara, você não precisa ter a melhor teologia, porque tem gente que tem teologia demais e não consegue falar sobre o reino. Tem gente que tem teologia demais e não consegue amar os perdidos. Então, peça que o Senhor te capacite, peça para que Ele te ajude, mas se senta nas mesas, meu irmão, minha irmã. Se senta nas mesas, porque a gente está há muito tempo aqui dentro. Eu falo a começar de mim, porque toda vez que eu prego, a boca mais perto do meu ouvido é a minha. É ao contrário, eu sempre falo isso ao contrário. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. A gente precisa se sentar nas mesas, a gente precisa falar com os nossos vizinhos, a gente precisa falar com as pessoas do nosso trabalho, a gente precisa falar com as pessoas que ainda não sabem que esse é o Jesus que a gente conhece. As pessoas estão se afastando desse reino porque elas acham que elas precisam entrar aqui limpas, sendo que aqui é o único lugar que tem a água para limpar elas. As pessoas acham que elas precisam entrar aqui sem fardo algum, sendo que Jesus é o único que pode trocar o fardo com elas. Enquanto isso, estão se perdendo. Eu penso nos meus amigos, nas pessoas com quem eu já convivi, nos meus colegas de trabalho, de escola, que eu podia ter alcançado. E eu decidi guardar o reino só para mim. Porque talvez eles eram pobres demais, sujos demais. Talvez na minha cabeça eles não iam entender, então talvez burros demais. E a gente sabe que quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Então eu quero te convidar, irmão e irmã, senta nas mesas. Fortaleça a sua identidade em Cristo ao ponto de que você se sentar com alguém que está totalmente sujo, cheio de lama do pecado, não vai te sujar, pelo contrário, você vai limpar ele. A gente fica com muito medo, a gente julga às vezes as pessoas que vão evangelizar no carnaval, né? Tanto tempo para evangelizar, vai evangelizar no carnaval. Quando então? Ah, mas esse grupo de igreja, esses dias eu vi uma igreja fazendo evangelismo nas ruas com mulheres da vida, né? Prostitutas. E a moça chegava num carro, importante, né? Tinha que ser uma moça com uma moça, né, gente? Noção. E ela pagava o programa da moça por 1 hora para falar de Jesus por ela. Cara, eu achei aquilo tão lindo. Porque se ela não pagasse, talvez ela pensasse assim, eu preciso desse dinheiro para viver, porque eu estou tão à margem da sociedade que eu tenho que pedir esmola para conseguir me sustentar. Eu tenho que vender o meu corpo para conseguir me sustentar, porque talvez foi expulsa de casa. Tem muitos casos assim, pessoas que são expulsas de casa, o pai e a mãe não querem nem saber, principalmente homossexuais. Essas pessoas vão viver de quê? E aí, essa igreja estava encontrando essas mulheres, pagando o programa delas e levando elas para uma noite de jantar. Era um jantar com oração. Então,
Eram várias mulheres, elas comiam lá, participaram das dinâmicas, receberam oração. E se não for assim, vai ser como? A gente vai ficar aqui sentado esperando eles entrarem. Quem conhece a parábola do grande banquete, sabe que às vezes não vai ser assim. O rei, ele fala para ir pelos campos e valados, trazendo as pessoas à força, porque se não fosse assim, eles não iam entrar. Talvez muitos de nós não entraríamos se não fosse assim. Se alguém não pegasse o nosso braço e falasse assim, você precisa de ajuda e eu sei onde conseguir. Você precisa de salvação e eu sei onde tem porque eu já fui assim. Semanas atrás, no carnaval, o que eu mais vi era muitos cristãos postando assim, eles não sabem o que eles estão perdendo. É lógico que eles não sabem, você não contou. Eles não sabem porque a gente está quieto, está calado, a gente só sabe brigar. Como que essas pessoas vão ser alcançadas se não vai ter alguém que pregue para elas? Porque a gente se acha pequeno demais, ou santo demais, ou qualquer coisa demais. Enfim, Senhor, nós queremos te agradecer pela sua palavra, Senhor, pelo seu reino. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu se revelar aos simples e aos humildes, Jesus. O Senhor escolheu pôr o seu tesouro em vasos de barro, Senhor. Quem nós éramos, Senhor, sem a sua mão? Quem nós éramos, Senhor? Hoje nós não podemos encher a boca para julgar, para falar dos outros, porque quem nós éramos sem o Senhor? Rudes, orgulhosos, mentirosos, pecadores, criminosos. Senhor, obrigado porque o seu sacrifício na cruz foi o que nos purificou, não as nossas próprias mãos. Não foi o nosso próprio desejo que nos purificou, porque a gente não queria ser salvo. A gente preferia ficar inundado dos nossos problemas, mas o Senhor nos viu. Assim como o Senhor encontrou Agar, assim como o Senhor encontrou a pecadora, assim como o Senhor encontrou o centurião, assim como o Senhor encontrou o fariseu, assim como o Senhor encontrou a Paula, assim como o Senhor encontrou a Leandra. Senhor, se todos nós vamos contar as histórias de como o Senhor nos salvou, quantas pessoas seriam alcançadas por esse reino, Senhor? Espírito Santo, eu te peço que o Senhor nos ajude a sentar nas mesas que a gente não quer sentar, Senhor. Tira de nós o orgulho, o medo, o ego, a vontade de parecer cristão, de ter uma aparência higienizada, rebuscada, Senhor, enquanto o Senhor mesmo sentava no pó para falar com as pessoas. Senhor, nos ajuda a ter coragem de falar do seu amor. Nos ajuda a abrir o portão da nossa casa e dar um bom dia para as pessoas, Senhor. Me ajuda, Senhor, a conhecer os meus vizinhos, a conhecer os meus colegas, Senhor. Me ajuda, Senhor, a dar o testemunho do que o Senhor fez por mim. Espírito Santo, só o Senhor pode nos capacitar, então nós te pedimos, Senhor, nos capacita para que esse reino continue chegando a essas pessoas. Senhor, nós queremos essa igreja cheia dessas pessoas. Nós queremos essa igreja ainda mais cheia dessas pessoas, Senhor. Senhor, nos provoca, nos tira da nossa zona de conforto, Senhor, e nos coloca no nosso lugar. Nos lembra quem nós somos, Senhor, e quem nós já fomos. E alimenta a nossa esperança de que é o Senhor que vai transformar e não nós. Em nome de Jesus. Que esse reino não seja mais um escândalo para nós. Que a gente tenha fé, coragem
as nossas bocas estejam cheias com a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo, Senhor. Obrigado pelo seu reino, Jesus. Amém. Como que termina? Fiquem na paz, meus irmãos, que o Senhor guarde a semana de vocês. Que vocês sejam abençoados pelo Espírito Santo e que tenham uma boa semana em nome de Jesus. Amém.